Fala galera, beleza? Então vamos falar um pouquinho de ZBrush, a começar pela interface, né, que na verdade é o grande vilão de quem está iniciando, principalmente. E de cara você recebe aqui essa homepage, onde você tem algumas informações, né, se o seu ZBrush tem algum update disponível, ou se você pode acessar também outros links lá, né, do ZBrush Central. E se você não quiser que essa tela apareça para você toda hora, você pode clicar nessa engrenagem, você tem duas opções, aonde é mostrar sempre ou mostrar apenas se tiver algum update disponível. No caso, eu vou deixar como padrão ali e vou fechar essa tela. E a tela em si, né, do ZBrush, ela tem muita informação. Então, aqui é difícil você saber por onde começar. E essa tela central aqui, onde aparecem esses modelos, né, essas pastinhas, aqui seria onde você pode selecionar alguns modelos para você testar e ver como que funciona. E você também vai encontrar aqui alguns presets, né, de algumas ferramentas. Nesse caso, a gente não vai utilizar ela agora, mas mais para frente com certeza a gente vai criar vídeos para poder explicar o que seria, né, esses presets e como utilizá-los. Então vamos apenas fechar essa tela clicando aqui em Lightbox, ou você pode apertar a tecla vírgula. E para a gente conseguir entender um pouquinho mais, né, da interface do ZBrush, acho que é interessante a gente voltar um pouquinho lá atrás, porque o ZBrush, quando ele lançou, o foco dele era outra ideia, assim, né? O foco era mais o 2.5D, que é uma tecnologia nova que o ZBrush trouxe na época, então seria algo voltado mais para ilustração do que para o 3D. É por isso que a interface dele tem algumas diferenças, ela foge do padrão, né, que a gente conhece em outros programas 3D. E essa tecnologia, ela se chama Pixel, e eu vou tentar explicar um pouquinho do que ela é para a gente começar a entender os motivos, né, da interface do ZBrush. Então, para tentar ilustrar um pouquinho de como que era o ZBrush antigamente, eu tenho aqui umas imagens, né, das primeiras ideias de interface que existiam na época, né? E você vê aqui esse exemplo, né, aqui dentro do programa, que na verdade não é um 3D, né? Seria uma ilustração, um desenho, mas você consegue perceber aqui, né, sombra, você consegue perceber todo o volume, né, desse modelo, você consegue perceber brilho, a cor do material. E isso aqui não seria um 3D, seria uma ilustração. Então, a ideia dessa tecnologia que o ZBrush trouxe na época, né, que seria o Pixel, né? E essa tecnologia ela te dá, né, essa possibilidade de você desenhar dentro do ZBrush com essa percepção de 3D. É como se você estivesse fazendo ali um modelo 3D utilizando os brushes do Photoshop, por exemplo, sabe? Então, o 3D no ZBrush era uma coisa um pouco secundária, que você teria ali algumas esferas, algumas formas geométricas básicas para você poder compor essa, vamos dizer, ilustração, né? Quando eu falo ilustração, não estou querendo dizer que você, óbvio, vai fazer lá uma paisagem em si, mas você pode utilizar esse 2D e meio para criar algumas texturas, para te ajudar aí também nas modelagens, né? A interface em si preserva algumas coisas, né? Você vê que tem alguns botões que é bem difícil de entender o que eles significam, mas isso aqui seria as primeiras ideias de interface que existiam no ZBrush. E essa tecnologia, né, que seria o Pixel, ela é um parente muito próxima do Pixel, que acho que na verdade é até um parente mais forte do que o Pixel, porque você consegue guardar muito mais informações dentro do Pixel. E o que eu quero dizer seria que se você considerar o Pixel, você tem aqui basicamente dois eixos e uma informação de cor. Então é por isso que você passa o brush na tela do Photoshop e você consegue identificar a direção e a cor modificando. Já o Pixel você também tem essas mesmas informações de eixo, que seria o eixo Y e o eixo X, e você também tem o eixo Z. E esse eixo Z te abre um leque de novas informações que você consegue guardar aqui dentro, que no caso, né, seria a profundidade. Você tem também a iluminação e materiais, né, e texturas. Isso aqui, quando você consegue guardar tudo isso, você basicamente desenha na tela simulando ali um 3D. Você consegue simular o volume, material e iluminação em um desenho, né? E isso abre muitas outras opções, porque você pode criar texturas a partir de um desenho. Ao invés de você ter que modelar algo para criar uma textura, você pode apenas desenhar na tela do ZBrush e conseguir dali retirar uma textura, né, a partir desse desenho.
Então, com essa ideia, né, do pixel em mente, agora é mais interessante a gente conseguir entender algumas coisas aqui dentro. Que é por isso que quando você abre o ZBrush, a primeira coisa que você tenta fazer, que seria riscar a tela, você literalmente risca a tela. Você não vai conseguir fazer o modelo 3D aqui dentro. E isso é justamente porque o ZBrush está considerando que você está querendo fazer uma ilustração e não um modelo 3D. Desde lá do início até hoje, né, mesmo o ZBrush tendo aí uma ideia muito forte em cima do modelo 3D, o 3D aqui dentro ele ainda assim é uma ferramenta um pouco secundária. O ZBrush ele trata como primário a ideia do 2D e meio. E para ilustrar um pouquinho a ideia do 2D e meio, né, então quando você passa ele aqui na tela, você já consegue identificar uma diferença de profundidade aqui. Não só profundidade, mas também iluminação, né, de cor. Você consegue perceber que as cores, né, das bordas são um pouco diferentes, né, da cor do centro, então você consegue visualizar ali a ideia de profundidade, né, como se essa parte do meio estivesse mais para frente e essas partes da borda, né, estivessem um pouquinho mais para trás. Né. Então isso seria o pixel trabalhando, você consegue perceber a diferença, né, de distância. E já falando dos brushes, né, dessa parte do 2D e meio, no lado esquerdo você tem algumas ferramentas aqui, algumas opções para você modificar o seu brush. Esse primeiro brush aqui ele está sempre desativado, ele só vai ser ativo quando você estiver dentro da opção de 3D. Na parte de baixo você tem a opção de Stroke, que ela é a forma como o seu brush vai se comportar, então é interessante você testar cada uma delas para ver o que faz. Basicamente você clica, seleciona uma e clica na tela e arrasta. Aqui você vai perceber o que esse brush, né, essa opção aqui, ela vai fazer com o seu brush. A parte de baixo seria a forma como o seu brush vai aparecer na tela, então se você selecionar algum desses objetos ou imagens aqui, você vai perceber que o seu brush vai mudar de forma. Então você pode escolher, por exemplo, Drag Rect, escolher uma estrela no caso, clicar e arrastar na tela. Você vai ver que o seu brush vai se transformar aí na imagem que você selecionou. Que essa seria a função dos alfas. Abaixo você tem as texturas. Então deixa eu voltar aqui para o padrão. Você tem as texturas, você pode escolher alguma delas também para poder pintar na tela ou até mesmo exportar alguma textura ou criar algo novo e colocar aqui. Na parte de baixo você tem os materiais, tudo que você selecionar também colocar na tela. Então, como eu disse lá na explicação no Photoshop, né, aqui você pode salvar materiais, pode salvar texturas, pode salvar a iluminação, né. A iluminação, no caso, quando você seleciona algum material, você tem aqui em cima o menu Light e você consegue modificar a iluminação, né, a direção que a luz afeta esse risco, vamos dizer assim. Porque isso aqui ainda é uma ilustração, isso aqui não é um 3D, né. E aqui tem as opções de cores, né, então tudo que você selecionar de cor, você consegue modificar o seu brush da forma como você bem entender e fazer vários testes, né. E da mesma forma, né, que você tem essas opções do lado esquerdo, você também tem botões aqui na parte superior e pode ser usado tanto com o 3D quanto com o 2D e meio. Então, no caso, eu vou modificar aqui o alpha do meu brush e vou passar aqui na tela. Você nota que alguns botões, né, por exemplo, aqui os botões de movimentação, né, de escala, eles se acendem. Esses botões, né, como o próprio nome diz, você pode movimentar aqui na tela, rotacionar. E aqui nessa tela, ela é o 2D e meio, então sempre que você rotacionar, ele vai te dar uma impressão de 3D. Mas na verdade o que está acontecendo aqui não é o 3D, né? Seria o 2D e meio. Que aqui você pode usar a borracha, você pode apagar e tudo mais. Então você nunca vai estar mexendo aqui nessa opção com o 3D, né? Você primeiro tem que ativar ele antes. Mas continuando, né, as próximas opções, que seriam esse mRGB, que eles são a forma como você vai pintar na tela o seu desenho, né, vamos dizer assim. Então a primeira opção está como mRGB, que seria materiais e cores. Então quando está ativo é isso que acontece aqui, você está vendo que o material que eu selecionei ele está no modelo e a cor que eu selecionei também está no modelo. Se eu trocar meu material aqui, por exemplo, para um material mais reflexivo, né, você nota que agora ele está um vermelho mais reflexivo. Se eu trocar aqui para RGB, ele vai desconsiderar o meu material e vai pintar apenas a cor.
E se eu apertar apenas no M, ele vai desconsiderar a minha cor e vai pintar apenas o material. Deixa eu limpar a tela, que seria Ctrl N. Então aqui, ó, você vê que agora com o M ativo ele pinta só o material. As próximas opções, né, você tem Z-Add e Z-Sub. Elas servem para você adicionar ou subtrair coisas aqui da tela. Então se você está no Z-Add, você consegue adicionar. Se você está no Z-Sub, você vai subtrair. Como se fosse uma borracha, né? A próxima opção aqui do lado direito seria o Focal Shift, que é justamente para manter o seu brush ou muito soft ou muito rígido, né? Mais hard. Se você modifica ali, você consegue ver, né, que o seu brush ele vai se comportar de uma maneira um pouco diferente, né, do que você, dependendo do que você seleciona. Abaixo você tem Draw Size, que seria o tamanho do brush, e as intensidades, né, de cada coisa que você for utilizar aqui dentro. Então, basicamente, isso seria os painéis da parte superior do ZBrush. Alguns deles, né, eu não expliquei porque acho que é mais interessante a gente fazer alguns vídeos mais específicos. Mas essa parte superior seria o básico que você vai utilizar, né, para fazer as edições do seu modelo. Então, além dessas opções, né, do lado esquerdo, do lado da parte superior, você também tem essas opções do lado direito. E começando com essa aba, né, que você tem aqui opções de zoom, opções de scroll, tanto na parte superior dela quanto na parte inferior. E se você notar, nesses botões, ele tem um quadradinho desenhado. Todos eles aqui, nesses 4, tem um quadradinho, porque eles são referente ao seu documento, e não o seu 2D e meio, e nem sobre o seu 3D. Ele é sobre o documento, que seria essa tela aqui. Que você vai também ouvir falar que ela se chama Canvas. Então, o que esses 4 botões fazem, eles basicamente modificam a posição, modificam o zoom. Então, se você riscar aqui dentro, né, ou tiver um modelo aqui dentro e tentar dar esse zoom, você vai perceber que ele fica todo quadriculado, né? Isso é justamente porque ele está dando um zoom na imagem, é como se você estivesse no Photoshop e desse o zoom na imagem. Então, você vai ver os pixels dessa imagem, né, quando você der o zoom. Para você voltar no tamanho atual, né, você só clicar aqui em Actual. E essas opções abaixo, todas essas outras opções aqui, inclusive essa primeira, todas elas são utilizadas no 3D. Então tudo que está aqui você não vai conseguir utilizar no 2D e meio. Você pode tentar clicar, você pode, mesmo que o botão estiver aceso, você pode tentar movimentar. Nada do que tiver ali ativo você vai conseguir movimentar aqui no 2D e meio. E esses botões do lado direito, né, nesse menu Tools, ele justamente é um menu, então eu entendo que ele não faz exatamente parte da interface do ZBrush em si. Ele é um menu estendido. O que seria o menu estendido? Quando você tem todas essas opções, você consegue modificar, né, a posição desses menus dentro da interface. Então você pode clicar no menu, utilizar essa setinha e arrastar ele para essa aba lateral. Tanto com o menu Tools, quanto, sei lá, pega o Plugins, coloca aqui, e se você quiser voltar, você clica aqui nessa setinha novamente. Nós vamos fazer novos vídeos também explicando como customizar a sua interface, mas de início, né, esse menu Tools aqui, ele é apenas um menu estendido, que ele já vem aberto, então, óbvio, né, ele acabou se tornando parte da interface. E esse menu Tools, ele guarda muitas coisas, basicamente é aqui que você vai encontrar todas as opções para os seus modelos 3D, e também para os seus brushes, né, 2D e meio. Então quando você clicar aqui nesse primeiro ícone, você vai ter aqui, além dos modelos, né, que são os meshes 3D, e você vai ter embaixo os brushes 2.5D. Só que tudo que está aqui dentro, você consegue utilizar no modo 2D e meio. Você consegue criar aqui dentro qualquer coisa. Você pode pegar o quadrado e arrastar na tela, você pode pegar a borracha e você pode apagar esse quadrado, entendeu? Então é como se fosse, né, realmente as formas do Photoshop e você consegue utilizá-las aqui dentro. Mas nem tudo que está aqui você vai conseguir utilizar no modo 3D. Então, por exemplo, né, esses brushes aqui você não vai conseguir mexer no modo 3D, é só com os modelos mesmo. Então, essa aba Tools, né, ela vai ter todas as informações que você precisa dos seus modelos e todas as informações que você precisa dos brushes 2.5D. Então, agora que você tem uma ideia do que existe na interface do ZBrush, a gente pode começar a criar uns modelos 3D aqui.
E existem várias formas de você criar os seus modelos 3D, mas aqui a gente vai ver apenas duas, e uma delas seria utilizando o modo 2D e meio, que a gente acabou de estudar, e outra seria utilizando essas formas geométricas. Para início, né, a gente pode começar aqui modificando o brush para esse drag rect e escolhendo um alpha aqui. Eu vou escolher esse de florzinha. Você clica e arrasta na tela. Então você tem o 2D e meio aqui, né, não é o 3D ainda. E para transformar esse cara em 3D, você pode vir aqui em alpha. E essa aba alpha, ela faz referência a esse botão alpha. Então tudo que tem aqui dentro, todas essas texturas, até as que você importar, você pode modificar aqui nessa aba alpha. E vindo aqui em Modify, né, então você pode modificar todos esses brushes aqui. Essas texturas, né, na verdade. Mas para criar o nosso modelo, vamos aqui em Alpha, Make 3D, e você modifica, né, a resolução da malha, que seria esse MRes. Vou deixar uns 128 mesmo. E apertar aqui em Make 3D. Então quando você apertou ali, você percebe alguma mudança aqui no lado direito, né? Ele criou para você esse modelo, ele te dá algumas informações aqui, né, da quantidade de polígonos e tudo mais, mas ele não está aqui na sua tela ainda. Na sua tela permanece aquele desenho. Então eu vou limpar a tela com Ctrl N. Para colocar o modelo na tela, clique e arrasta. Ainda assim, ele não é um modelo 3D, como eu tinha dito antes. Você tem que falar para o ZBrush que você quer mexer com 3D, porque o 3D aqui dentro é uma ferramenta secundária, correto? Então você vai utilizar esse botão aqui, Edit. Quando você utiliza ele, agora sim, se você clicar fora do modelo, né, e arrastar, você vai conseguir rotacionar o seu modelo como um 3D. Então, isso quer dizer que esse botão aqui ele é muito interessante, porque você consegue alternar entre os dois mundos, entre o 2.5D e o 3D. Se você clicar nele novamente, ele vai te dar uma mensagem dizendo, olha, você está no modo 3D e você está querendo sair dele, você quer trocar, né, por 2D e meio. Quando você faz isso, você perde aqui as opções de rotacionar o seu modelo, mas não quer dizer que você perdeu o seu modelo, ele ainda está salvo aqui. Então você pode criar ele novamente, que você não vai perder ele só porque você trocou para esse modo. Então o que você tem que fazer, caso você faça isso por engano, né, algum outro motivo, você limpa a tela, Ctrl N, e clique e arrasta novamente e clique em Edit. Então aqui agora você está editando o seu modelo 3D. Então essa seria a maneira de você criar, né, um modelo utilizando o 2D e meio. A outra forma de criar modelo utilizando forma geométrica, basicamente você pode vir aqui e clicar em alguma dessas formas. Então no caso eu vou limpar essa tela antes, vou retirar do modo 3D, vou ao Ctrl N e selecionar alguma geometria aqui. Eu vou selecionar a esfera, né, que seria o padrão, clique, arrasta e volto para o Edit. Todo esse processo aqui de limpar a tela e tudo mais não é totalmente necessário, né? Eu posso simplesmente vir aqui, clicar em alguma outra forma e ele vai trocar esse modelo para mim, mantendo aqui o meu modelo antigo. Então se eu voltar a clicar aqui naquela flor, ele mantém a minha esfera, se eu volto na esfera ele mantém a flor e assim por diante. Então não necessariamente você precisa ficar limpando a tela toda hora, né? Ele já vai trocando para você. Essa esfera, você, diferente, né, dessa florzinha que você criou a partir do 2D e meio, você não consegue editar ela logo de cara. Então quando você clicar nela, você vai receber essa mensagem. E aqui diz que essa primitiva ainda não é um modelo 3D. Você precisa converter essa esfera clicando nesse botão aqui, Make Polymesh 3D. Mas por que isso, né? Você poderia já começar a editar ela. Isso é porque em algum momento você vai precisar disso também, que você pode modificar a configuração dessa esfera. Então você viria aqui em Initialize e você tem algumas opções, né, como o tamanho da esfera ou a quantidade, né, de espaço que ela vai ocupar, ou até mesmo as divisões, né, dessa esfera. Então você pode trocar totalmente a forma dessa esfera para você começar a editar ela antes de qualquer coisa, né? Isso vale para qualquer ferramenta que tenha aqui dentro. Então se você selecionar, por exemplo, essa Gear aqui, você também tem as mesmas opções aqui no Initialize. Você consegue modificar ela antes de você entrar no modo de edição. Então voltando para a esfera, para você entrar no modo de edição, né, agora que você já tem o modelo ali pronto, Make Polymesh 3D, agora sim,
você pode passar o seu brush na esfera, que você vai começar a modificar essa esfera. E para editar essa esfera, você também tem opções a mais, né? Alguns brushes a mais aqui no lado esquerdo. Esses brushes estavam desativados no modo 2D e meio, mas aqui no modo 3D todos eles você consegue testar, né? Então é interessante que você utilize cada um deles e veja como que funciona. No caso, por padrão, sempre vai vir selecionado o Standard. Basicamente você passa ele no modelo, né? Você vai adicionar o volume no seu modelo. Ou se você modificar, né, essa opção, da mesma forma como a gente fez lá atrás, no modo 2D e meio, você tem os add e os sub. Então, os add é para você adicionar, os sub você subtrai. Para você não ficar selecionando esses dois botões o tempo todo, você pode utilizar a tecla Alt. O Alt ele vai fazer o inverso de tudo que você está selecionado. Então, se você tem um Standard com os Add selecionado, ele adiciona. Se você segurar o Alt, ele vai subtrair. Então, sempre você pode utilizar o Alt ao invés de ficar selecionando, né, entre os Add e os Sub. Aqui dentro dessa paleta de brushes, existem dois tipos de brushes que você não vai conseguir utilizar logo quando você clicar neles. Ele vai te aparecer uma mensagem, que são os brushes de máscara e os brushes de seleção. Então, quando você clicar aqui no brush de máscara, por exemplo, ele vai te dar uma mensagem dizendo, ó, por ser um brush de máscara, você tem que selecionar, tem que apertar, né, a tecla Ctrl. Então, quando você apertar a tecla Ctrl, olha só, o ícone dele muda. Então, você mantém essa tecla pressionada e aqui você pode escolher entre os brushes de máscara, porque eles foram isolados aqui para você. Então, segura o Ctrl, seleciona o brush e com o Ctrl ainda assim pressionado, você vai passar esse brush no seu modelo. E assim, quando você tentar editar ele, né, a parte que tem a máscara não vai ser afetada, apenas a parte sem máscara. Para você retirar essa máscara do seu modelo, você pode manter o Ctrl pressionado e clicar e arrastar fora do modelo. Se você quiser inverter essa máscara, você mantém o Ctrl pressionado e clica fora do seu modelo. Assim ele inverte a máscara. E se você clicar e arrastar aqui, né, para cima do seu modelo, você vai criar a máscara de acordo com a sua seleção. Então esse seria mais ou menos, né, a base de você utilizar os brushes de máscara. Já os brushes de seleção, quando você tenta utilizar eles aparece uma outra mensagem dizendo que você tem que utilizar as teclas Ctrl Shift. E isso é porque são brushes também específicos, né? Então quando você clica em Ctrl Shift, o ícone também muda, os brushes também mudam, que são brushes de corte e brushes de seleção. Com o brush de seleção, Ctrl Shift ainda assim pressionado, você pode passar ele no seu modelo e você vai recortar, vamos dizer assim, né, metade dele. E se você, com Ctrl Shift ainda assim pressionado, você clica fora, você volta o seu modelo como era antes. E como eu disse, né, os Add e os Sub funcionam para todas as ferramentas, mas nem sempre, se você clicar aqui, literalmente, ele vai funcionar. Por exemplo, aqui ele está com o Z-Sub, né, ativo, então ainda assim, ó, ele continua não funcionando o modo ao contrário. E isso é porque você tem que utilizar a tecla Alt. Então, Ctrl Shift, ele esconde o que está fora da seleção, Ctrl Shift Alt, ele esconde o que está dentro. Então, sempre que você utilizar o Alt, ele vai fazer a função inversa da ferramenta que você está selecionada. Isso também serve para os brushes de máscara. Então, segura o Ctrl, ele adiciona, Ctrl Alt, ele subtrai. Então, seria mais ou menos, né, uma base para você conseguir utilizar esses dois tipos de brushes, que eles são muito específicos aí para você utilizar ele, diferente dos brushes de edição, né, que você apenas clica e usa. Neles você precisa desse atalho para utilizar. E além dessa opção de você conseguir modificar o seu modelo, né, aqui na tela, você também tem a opção de aumentar a resolução desse modelo, né? Assim você consegue aos poucos, né, ir adicionando mais detalhes
essa esfera no caso. E para isso a gente vai utilizar o painel do lado direito, como eu comentei, que é um painel que tem todas as informações dos seus modelos 3D. Você pode vir aqui em geometria e aqui na opção divide, você consegue ir adicionando divisão no seu modelo. Caso você queira voltar, né, na divisão inicial, você pode vir aqui utilizar essa barra, né, para conseguir andar, né, entre as divisões. Então na divisão máxima, quando você passa o modelo, agora você tem um nível de resolução um pouco maior. E assim, né, utilizando os brushes que a gente acabou de comentar, como utilizando o Ctrl para fazer a máscara, ou Ctrl Alt para subtrair a máscara também, utilizando o Alt para fazer, né, o movimento, o volume, né, negativo. Então aqui você consegue agora modificar o seu modelo da forma como você quiser, utilizando as divisões e os brushes disponíveis. Uma coisa bastante importante para a gente entender dentro do ZBrush é a forma como você salva o seu modelo. Porque aqui dentro, né, as coisas funcionam um pouco diferente dos programas convencionais e a forma de salvar também é um pouco diferente. Porque aqui, como o ZBrush ele é híbrido, você tem a opção de trabalhar com o 2D e meio, com o 3D. Então você pode salvar essas duas opções de formas diferentes. Dentro do ZBrush você tem 3 formas de você salvar o seu arquivo. Uma é utilizando a opção Document, que seria você vai salvar uma imagem. E essa imagem ela é o que tem aqui dentro do Canvas. Então, se você salvar isso, você vai perder o seu 3D. Você não vai conseguir rotacionar mais, você vai perder, porque você vai salvar apenas uma imagem. A outra opção seria aqui dentro de File. E aqui dentro você vai salvar o seu projeto. O projeto é quando você modifica, né, alguma coisa a mais dentro do ZBrush, como por exemplo a iluminação, né, alguma coisa dentro de renderização, ou quando você está utilizando o modo 2D e meio. Porque caso você não queira perder, né, aquela textura que você está fazendo e tal, você pode utilizar o projeto para você salvar o 2D e meio e depois continuar editando ele. Já que o 2D e meio não é um 3D, então você pode salvar o projeto e assim continuar a edição, né? O projeto também salva o seu modelo 3D, mas eu não recomendo muito para esse fim, porque às vezes acontece de você ter alguns conflitos aí. Quando você abrir o projeto, ele não reconhece o modelo 3D e você pode perder o seu modelo. E além dessas duas, você tem a opção, né, dentro de Tools, que seria para você salvar literalmente aí o modelo, né? Então, quando você usa essa opção, você vai salvar apenas o modelo que você está mexendo, né? O modelo com todas ali as propriedades, né, os modelos extras que você adicionou. Então é muito importante você conhecer essas 3 formas de salvar. E se eu puder, né, dar uma dica, seria sempre para você salvar o modelo, que é basicamente o que você vai mais utilizar. O projeto você também salva o modelo, mas ele fica pesado. E a imagem, é claro, só se você quiser exportar esse documento para postar em algum lugar na internet aí. Então sempre salva o seu modelo, que você vai ter muito mais vantagens, né? O seu projeto vai ficar mais pesado e você vai conseguir aí editar, né, novamente o seu modelo quando você abrir o ZBrush. Então basicamente seria isso. A interface do ZBrush, né, de uma forma muito básica. Daqui para frente a gente vai seguir com mais vídeos, né, explicando detalhadamente cada parte da interface, ainda para você conseguir entender mais coisas. E é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.